Não se fala de outra coisa nessa internet, nas ruas e filas de banco, do que o assunto Kéfera. O vídeo que gerou muita polêmica. Vídeos e vídeos, reacts e reacts, e hoje a gente vai fazer uma leitura visual. O que esse vídeo comunica para além do roteiro e das palavras ditas? O que está nas entrelinhas? O que a imagem deste vídeo comunicou. Faremos uma leitura visual aqui de tudo que está sendo comunicado no tão polêmico vídeo e depois, é claro, neste roteiro. E aí, foi estratégico ou não? Gente, que loucura! Que loucura! É nesses momentos que a gente percebe como o mundo tá estranho e tem pessoas que estão deslocadas da realidade ou estão fazendo de tudo para serem vistas e notadas. Essa não é a única maneira, tá? Não é a única maneira de você conquistar algum espaço. E não tô falando de números de seguidores, tô falando de espaço mesmo, de respeito, de relevância, de fazer dinheiro, enfim. Vamos falar sobre isso. Quero começar com a leitura visual desse vídeo. Mas se você não me conhece, eu sou Li Cruz, estrategista visual e branding manager. Eu cuido da imagem de mulheres, da comunicação de mulheres e da construção da sua marca pessoal, fazendo com que essas mulheres sejam mais respeitadas, criem mais oportunidades, sejam vistas como mulheres de alto valor, porque todas elas são. Então, é com essa visão que a gente vai analisar esse assunto hoje. O objetivo não é falar mal da Kéfera, eu acho que já tem bastante react sobre isso, mas levantar pontos importantes de comunicação, posicionamento e marca pessoal que estão sendo deixados de lado com o passar dos anos, e algumas pessoas podem começar a achar que isso é o normal, que isso é o bom, que esse é o único caminho. Então esse meu vídeo hoje é muito para te mostrar o que não fazer, quais foram os erros cometidos aqui, sejam eles estratégicos ou não. E aí a gente vai conversar sobre isso. Bora abrir o vídeo aqui? Vamos começar por ele, porque a gente tem algumas coisas para analisar. Se você não me conhece, parte do meu trabalho é entender os códigos visuais. Por quê, Li? O que são códigos visuais? São mensagens subliminares que a gente comunica o tempo todo. São mensagens que você comunica com a sua postura, com a sua roupa, com os ambientes que você frequenta, com as fotos que você posta, com o seu tom de voz. Um ponto importante, tá? A nossa comunicação, a forma como você fala com as pessoas, a forma como as pessoas te entendem, seja na internet ou presencialmente, acontece de duas formas. E aqui tá um desequilíbrio que muita gente não imagina. A sua comunicação, ela acontece 70% de forma não verbal, ou seja, sem o uso das palavras, 70 não, 93%, muito mais. 93% sem o uso das palavras e só 7% da sua comunicação acontece com as palavras que você usa. Você vê o seu filho com atitudes que você nunca ensinou, nunca disse pra ele, mas ele viu você fazendo, ele vai lá e copia. A gente avalia as pessoas assim. O exemplo, ele é muito mais importante do que o discurso. Então, quando você vê algo, quando você se depara com um vídeo, esse vídeo está se comunicando com você de muitas formas. Não é só o roteiro. E aqui a gente tem uma série de elementos nesse vídeo que estão comunicando um drama. Um drama. E foi esse drama que causou tanta polêmica, porque tem drama demais nesse roteiro, tem drama demais nessa história, tem drama demais nesse relato. Mas vamos dar uma olhada. Quem você era com 17 anos? E o que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu? Vamos reparar primeiro que a gente tá numa cena, a Kéfera, ela tá numa banheira, um banheiro. Primeiro que o fato de estar na banheira, nessa posição de se abraçar, é uma posição que você tá no momento de recolhimento, né? Você tá se amando, você tá se protegendo, você tá num momento muito intimista seu ali, essa posição, essa postura intimista, se abraçando ali. Inclusive, a gente vê isso em muitos... em filmes mesmo, quando a mulher tá numa situação difícil ali, tá acontecendo algum drama, ela vai pra banheira, fica abraçada, ali ela chora, ou quem nunca chorou abraçada no joelho, no chuveiro, né, debaixo do chuveiro. É uma cena dramática, de enorme tristeza, de você estar sofrendo sozinha, e é isso que essa cena mostra pra gente, um sofrimento solitário da Kéfera nesse ambiente. A gente tem o ponto 2, ela tá numa banheira. Banheira é um lugar íntimo, é um lugar
onde ela está dando acesso a uma parte íntima da vida dela, a um momento, a uma fragilidade, ela está dando um acesso e abrindo uma vulnerabilidade muito grande aqui. Então a gente já tem duas camadas que estão comunicando: esse assunto é muito importante, eu estou vivendo um grande drama, isso está me fazendo sofrer e eu estou sofrendo sozinha e pela primeira vez eu vou falar tudo isso com você. Essas são as mensagens subliminares que a gente tem até agora. Durante toda a sua juventude. Esse olhar é um olhar interessante também, que é um olhar de quem tá falando assim, durante toda a sua juventude. É alguém que tá um pouco chateada e tá falando assim, olha, eu tô triste, mas eu não tô triste apenas, eu tô triste e estou chateada. Isso aqui é um protesto. Isso aqui é algo que eu quero que você saiba o quanto que isso me incomodou. Ela não tá apenas sofrendo, ela tá nesse momento de reação a tudo isso, de raiva a tudo isso. Como é que você acha que o mundo te veria se aos 17, 18 anos você falasse tudo, exatamente tudo que você pensa para milhões de pessoas? E aí, viu, de novo, para milhões de pessoas. Começa como um jeito muito sutil. O que é que você faria se você estivesse, né, arrumando o cabelo como quem tá só conversando com você? Mas depois para milhões de pessoas. É uma comunicação muito mais o que você faria? O que você faria no meu lugar? Como se alguém tivesse apertado o calo dela ali e ela tá falando. Um ponto importante dessa cena, quando a gente tem toalha, pós-banho, é uma cena também sexy, sensual, de acesso, íntima. Não é como a primeira, que é um íntimo muito sofrido. Nesse momento a gente não vê tanto sofrimento na Kéfera. Essa cena não comunica isso pra gente. Comunica um desabafo, comunica olha, você tá ali no banheiro com a pessoa e ela tá contando sobre a vida dela, ela tá se abrindo com você. Inclusive é por isso que usar cabelo molhado em alguns momentos em alguns momentos de reunião, não é o ideal. Você chegar numa reunião com o cabelo molhado, a pessoa se sente muito íntima de você. Ela se sente no pós-banho com você. É uma cena muito íntima, então não é para todo lugar, não é para qualquer pessoa. Essa sensação de intimidade, sabe? Não pega muito bem. Mas quando a gente quer comunicar essa intimidade mesmo, trazer as pessoas para perto, faz sentido. E nesse vídeo a gente tem isso, essa comunicação trazendo para perto mais uma vez. Ou seja, estamos muito próximas da Kéfera nesse momento para ouvir tudo isso. Eu cresci na internet, então na minha cabeça era como se cada seguidor fosse um melhor amigo, sabe? E eu não queria esconder nada. E ali naqueles vídeos a gente vê a Kéfera nos primeiros vídeos, depois, e ela com um público muito fã dela. E essa mensagem já diz o suficiente. Tá falando assim, olha, esse sofrimento que eu estou agora relatando e chorando por ele, me trouxe muitos frutos, porque me apresentou a uma multidão de pessoas que foram naquela cena ali me ver. Então, veja, sem a gente analisar o texto, as cenas estão me dizendo que ela conquistou algo muito bom com isso. Pessoas que amavam a Kéfera. Os meus melhores amigos. Aí a gente tem outra cena. A gente tem um quarto belíssimo, luxuoso, um abajur lá atrás, uma cama maravilhosa, uma roupa de cama muito boa, uma iluminação que mostra que esse ambiente é um ambiente caro, sofisticado, luxuoso, cabelo preso. Toda essa estética, o corpo brilhando, é uma estética de luxo, de sucesso. Então a gente tem aqui códigos que comunicam sucesso nessa cena, sendo que ela está choramingando, né, digamos assim, ela está se lamentando por algo que ela fez. Então, você começa o vídeo se lamentando, depois você vem desabafar com um pouco mais de raiva, mostra o que você conquistou, agora dentro do seu império você está me dizendo que isso tudo é ruim? Pega as mensagens. Obviamente, eu já falei muita besteira, eu era uma adolescente. Mas, de certa forma, o mundo esperava que eu fosse um exemplo, que eu fosse madura, que eu fosse perfeita. Mas eu era só uma adolescente. E depois aquela cena no diário, né? Eu era só uma adolescente, eu tava ali no meu diário, tô escrevendo o meu diário aqui como uma ingenuidade, uma inocência. Uma câmera como diário. Como você teria se saído no meu lugar? E no final, a gente tem essa cena também com uma luz entrando ali. Agora, tudo isso, deixa eu voltar ao vídeo pra gente ver um detalhe. Tirando o áudio agora,
A gente tem também na Kéfera uma maquiagem, eu não sei se ela fez algum procedimento recente, tá? Mas o rosto dela também tá mais inchado. E eu não sei se isso é de procedimento ou foi aqui pra esse momento, mas a gente tem um rosto mais arredondado que dá essa sensação de quem tava... E a maquiagem também bem avermelhadinha aqui dá a sensação no início do vídeo de que ela tava chorando. Tava chorando ali, ó. Essa é uma cena que parece que ela tava chorando no banho mesmo. O cabelo tá molhado, isso aqui tá bem brilhoso, tá com aspecto de quem tava no momento de reflexão. Então, o vídeo inteiro, ele tá comunicando para nós o quê? Drama. Só que ao mesmo tempo que comunica drama, ele comunica um drama de alguém que tá num lugar muito privilegiado para tal drama. E foi aí que começou toda a polêmica. Porque não é só o que você fala, é o que você mostra. E essa frase precisa ficar na mente de todo mundo, sabe? Tudo comunica o tempo todo. Não adianta você querer fazer um vídeo bonito com um roteiro que você considerou muito empático, achou que as pessoas iam se conectar, mas se a estética, a imagem, o visual comunica outra coisa. Entregou de bandeja para o público uma banheira, ó, volta aqui comigo, uma banheira luxuosa com o seu mármore ali atrás, numa estética de luxo, e a gente tá vendo o sofrimento de uma pessoa nesse lugar. E aí não tem como. A internet vai achar isso coisa de pobre menina rica, né? Pobre menina rica, nossa, coitada. E foi isso que aconteceu. As pessoas caíram matando justamente falando nesse ponto. Kéfera, como assim você tá reclamando de algo que você nitidamente colhe os frutos até hoje? Muito drama. A estética mais verde também, com muito contraste, é uma estética de drama. Você encontra, inclusive, em vários filmes de drama, essa estética esverdeada, amarelada. Esse tom é um tom que dá essa comunicação, passa essa mensagem. Gente, o vídeo teria sido completamente diferente se ele não tivesse essa estética. A mensagem seria interpretada completamente diferente se não tivesse essa estética. Se ela tivesse feito um story em um outro lugar, se ela tivesse no interior, se ela tivesse num lugar com mais natureza, repensando na vida, daria outro contexto. Daria outro contexto, mas não dá pra você levar a sério o drama de uma pessoa que está nesse contexto falando que aquilo que ela plantou e hoje colhe muito bem, muitos milhos e milhões, não dá pra você achar que as pessoas vão desconsiderar o teu resultado e vão entender a tua dor. Não adianta a mensagem ser muito boa se a forma como você comunica essa mensagem está deturpando a própria mensagem. Não adianta. As pessoas não vão entender, elas não vão se esforçar para entender o que você quis dizer se a tua comunicação não verbal estava falando outra coisa. É isso que eu digo para as minhas clientes, é isso que você precisa saber também na tua marca, no teu negócio, no teu produto. Não adianta você achar que a tua mensagem é poderosa, é brilhante, vai transformar o mundo, se a forma como você comunica essa mensagem não está coerente. As pessoas não vão se conectar, as pessoas não vão confiar, as pessoas não vão te ouvir, as pessoas não vão querer saber mais. Esse é o ponto. E aí, indo pro ponto 2, o grande ponto 2, que é o roteiro. E agora a gente vai analisar esse roteiro, porque o que foi esse roteiro também? O que foi esse roteiro também? O que foram essas palavras que saíram daqui? Abre parênteses. Tudo isso pode ser uma grande estratégia, acredito que seja, tá? Porque a gente vê uma qualidade de imagem muito boa, a gente vê um ambiente, uma ambientação para essa cena, um uso de iluminação para essa cena, uma correção de cor, que é um tratamento que faz depois no vídeo, na pós-edição, para dar toda essa atmosfera que eu te falei. Isso é um trabalho profissional. A captação de áudio é profissional, o áudio é profissional. A gente vê a edição profissional. A gente vê a trilha sonora, eu não comentei. A trilha sonora, no fundo, que é uma trilha sonora dramática também, triste também, melancólica. Isso também é profissional. A direção de arte, o cabelo molhado, o visual, a escolha de tudo aqui é profissional. Ou seja, não foi do dia para a noite que surgiu essa ideia. Ela não pegou e gravou. Existe uma equipe por trás. Existe uma empresa por trás. E a gente não sabe ainda aonde essa empresa quer chegar. Inclusive, muitas pessoas já identificaram, né, a estrategista por trás desse vídeo. Mas a gente não sabe qual é a estratégia. E baseado nisso, tudo que a gente fala agora é de acordo com as nossas primeiras impressões. É a leitura. A gente não sabe qual é o desfecho.
qual produto será vendido, qual narrativa estão querendo construir. Agora, uma coisa é fato. Toda vez que você faz uma polêmica, ela pode ser uma polêmica que pode dar algum fruto, pode ser uma polêmica que arruína e enterra a sua carreira. Então, existe algo chamado inimigo em comum, que é muito usado na construção de marca, nas estratégias de publicidade, comunicação e marketing, que é você deixar muito claro para o seu público quem é o inimigo que todos vocês têm em comum. Muito usado na política, inclusive. Quando surge um Nicolas Ferreira, postando um vídeo, ele sabe que esse vídeo ele é para desagradar uma quantidade de pessoas, mas ao mesmo tempo ele vai agradar outra quantidade de pessoas. E as pessoas que ele vai agradar com esse vídeo vão ficar ainda mais fiéis a ele, porque houve esse inimigo em comum, O meu inimigo... Como é aquela frase? Se o meu inimigo é seu inimigo, nós somos amigos. Uma coisa assim, que tem. Enfim. Então, é basicamente isso. A mesma coisa acontece na comunicação. Então, às vezes, quando um assunto ele é polêmico, é um posicionamento forte, ele surte muito efeito. Porque você separa. Quem tá comigo fica ainda mais próximo, quem não tá se afasta. Só que nesse caso, nem foi isso. Nesse caso, a gente não tem aqui, eu não consigo identificar, por esse primeiro vídeo, a gente não sabe como vai ser essa série, mas eu não consigo identificar nem mesmo quem é o inimigo em comum aqui. Porque se a Kéfera fosse uma mentora que trabalha com a internet e que já tem pessoas ali que a veem como uma autoridade, uma pessoa de confiança, e ela abre desafios da jornada dela, se é uma médica que fala com outras médicas e é uma referência, é uma autoridade para outras médicas e fala sobre um ponto desafiador da medicina, tudo bem. Tem pessoas ali que reconhecem isso, tem pessoas ali que abraçam essa ideia e elas são compradas nesse vídeo. Só que quando você não tem esse público, e a Kéfera não tem esse público, se esse fosse um vídeo feito para pessoas que trabalham com internet, talvez faria sentido. Porque é isso, se eu trabalho com internet, tá? Se eu tô no meu grupo de amigas que também trabalham com internet, numa sexta-feira, happy hour, que a gente sempre faz. Toda sexta-feira tem o nosso happy hour. A gente se reúne, claro que eu vou chorar as pitangas do meu trabalho. Todo mundo faz isso. Eu vou reclamar de alguma coisa, eu vou falar de uma coisa. Tá super ok. Minhas amigas vão entender, a gente vai reclamar da mesma coisa juntos. Coisas que para quem não faz parte da minha bolha, desse estilo de trabalho, não vai entender. E não tem por que entender. Sabe? Tem coisas que você só vai falar com o seu grupo de amigas daquele nicho. Ah, você tem uma religião. Tem coisas que você só vai reclamar da sua própria religião com pessoas que são da religião também. Tem coisas que você só vai falar com pessoas veganas, se você é uma pessoa vegana, tem coisas que você vai reclamar com os veganos. Você não vai sair expondo vulnerabilidade, expondo problema para todo mundo. E nem deve, porque nem todo mundo vai entender. Então, existem coisas que depende de quem tá falando e qual é a tua posição nisso? Como você é vista para falar esse assunto? Você já tem autoridade para falar disso? Você já é uma referência nesse assunto? As pessoas vão te dar ouvidos quando você abrir a boca para falar? Que às vezes o erro não tá nas pessoas em não te ouvirem, tá em você, em não ter preparado as pessoas para que elas pudessem te ouvir com os ouvidos limpos. Tem que saber preparar o público para ouvir algumas coisas, tem que saber preparar o público para receber a mensagem. Você cria um contexto. Você prepara o ambiente. Mas aqui a gente não teve essa preparação de ambiente, inclusive no próprio Instagram da Kéfera, olha, a foto anterior é essa aqui. Ninguém preparou o ambiente, é ela sendo fotografada. É ela de forma voluntária se expondo mais uma vez. E feliz porque tá fazendo dinheiro, tá trabalhando. Se expondo mais uma vez. Se expondo mais uma vez de biquíni. Se expondo mais uma vez. Então, assim, não houve nenhuma preparação dessa exposição para você falar sobre isso depois e dizer o quanto isso arruinou a tua vida, o quanto isso te machucou. Te machucou, mas e aí? Vamos analisar o roteiro. Anos. Vamos de novo. Quem você era com 17 anos? E o que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu?
Aqui já foi um ponto que as pessoas trouxeram muito, né? Quem você seria com 17 anos e se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu? Primeiro que não é acompanhando, porque você decidiu se gravar, você decidiu se filmar, você decidiu você mesma. Tudo bem, às vezes a gente se arrepende, ainda mais quando a gente é jovem, a gente faz um monte de coisa e fala, meu Deus do céu, não deveria ter feito. Eu mesmo já fiz uns vídeos lá atrás que eu falo, gente... Eu já tive uma conta no Instagram de produção de conteúdo que eu falo, gente, chocada. Mas fui eu que decidi, ninguém pediu pra eu estar lá. Fui eu que decidi. Então, tudo bem, ela pode até hoje colher os frutos disso, mas ela decidiu fazer e decidiu ficar. Durante toda a sua juventude. Como é que você acha que o mundo te veria se aos 17, 18 anos você falasse tudo, exatamente tudo que você pensa para milhões de pessoas? Eu cresci na internet, então na minha cabeça era como se cada seguidor fosse um melhor amigo, sabe? E eu não queria esconder nada dos meus melhores amigos. Obviamente eu já falei muita besteira, eu era uma adolescente. Mas de certa forma o mundo... E olha aquela palavrinha. E claro que eu já falei muita besteira, eu era uma adolescente. Olha o finalzinho da voz, eu era uma adolescente. Tipo, eu era uma adolescente. Poxa. Não tenho o que fazer, eu era uma adolescente. Sabe, o tom de voz? Como diz eu não tive culpa. Eu era uma adolescente, parece criança falando. Esperava que eu fosse um exemplo, que eu fosse madura, que eu fosse perfeita. Mas eu era só uma adolescente. As pessoas esperam mesmo que influenciadores de humor sejam perfeitos? Esperam mesmo? Porque assim, se a gente tá falando de uma profissional, uma médica, o seu paciente, o seu seguidor espera que você seja uma médica perfeita. Sim. A gente expõe muito isso. Agora, uma influenciadora de humor, você espera que ela seja sempre perfeita? Que ela seja um exemplo? Não sei se a gente espera que a pessoa seja um exemplo. Talvez ela se viu assim, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas a internet exigia isso? Uma câmera como diário. Como você teria se saído no meu lugar? Bom, e aí a gente tem o episódio 1, a adolescência. E aqui, esse roteiro, ele conta um pouquinho da história dela e como ela vê a própria história. E isso ninguém pode tirar de você nem dela. Como você analisa a sua história, como você vê a sua história, como você sente a sua história, o quanto que cada coisa te toca. A gente não pode... eu não tenho como entender a dor dela. E eu acho que é uma dor, é um incômodo genuíno. Genuíno. O ponto aqui é a forma como foi comunicado e se deveria ser comunicado. Nem tudo que a gente sente a gente precisa comunicar. Não em qualquer lugar, não para qualquer pessoa. Porque às vezes as pessoas não vão entender. Elas não vão entender, como eu acabei de dizer. E aí a gente tem aqui, nesse primeiro episódio, ela contando a história dela. E esse é um ponto muito crucial na construção de uma marca pessoal. E eu imagino até como a estrategista pensou isso daqui. Porque é você entender que na marca pessoal a jornada é sua, é da pessoa. É a jornada da Kéfera, é sobre a jornada da Kéfera. Só que não adianta a gente falar só da jornada da Kéfera se essa jornada não se conecta com o seu público. Sua história te blinda. Sua história te blinda, ela sempre vai te blindar. Mas não adianta a gente querer que a tua história te blinde se ela não se conecta com o teu público. Com certeza você já foi em alguma palestra assim de... eu já fui em tantas. Uma palestra que começa com uma história triste. Começa com alguém que teve uma doença, que isso, que aquilo, e assim, você olha para o público, tem pessoas mais sensíveis que vão se conectar, mas para quem tá acostumado a ir em palestra, tá acostumado a ouvir palestra, você fala assim, gente, desculpa, mas e daí? Desculpa, mas e daí? E daí que você passou por tudo isso? E daí que você sofreu nesse nível? E daí? Então tem que ter muito cuidado na forma como você vai contar a sua história, porque pode parecer uma grande irrelevância para quem ouve. E olha que eu valorizo muito a história de vida das pessoas, porque das minhas clientes eu sempre falo, a sua história de vida é o que você tem de mais precioso, é o que vai te diferenciar, é o que vai fazer as pessoas se conectarem com você. Então é muito importante, principalmente quando a gente está construindo uma marca. E essa é a minha frase, tua história te blinda. Esse é o valor que eu dou à sua história. Esse é o valor que eu dou à história de alguém. O poder que ela tem de te blindar. Mas não dá pra você achar que a sua história deve ser contada de qualquer maneira. E deve ser enfiada goela abaixo das pessoas para que elas sempre sintam pena de você. Ou elas sintam empatia com você. Não é esse o caminho.
A sua história, ela te blinda, mas não precisa ser uma história triste. Subir no palco, fazer uma palestra, mas começar a palestra com uma história triste. Pra quê? Não é só através da tristeza e dos percalços da vida que as pessoas vão se conectar com você. Tem gente que não tem uma história triste pra contar, então por que você vai inventar uma? Por que você vai colocar tristeza numa história que não tem tanta tristeza assim? Ou que tem, só que, cara, seria muito injusto eu compartilhar essa tristeza com as outras pessoas, porque já sou muito privilegiada, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito e acho que define bem isso daqui. A frase é a seguinte: o peso da caneta sempre será mais leve que o peso da enxada. O peso da caneta sempre será mais leve que o peso da enxada. Não dá pra gente comparar os esforços. Não dá pra gente... E olha que eu trabalho com internet, eu sei dos desafios de trabalhar com internet, trabalhar com exposição, eu trabalho com mulheres que estão à frente de grandes negócios e eu sei os desafios que elas também passaram. Não dá pra gente medir os esforços, né, comparar esforços. Mas uma coisa é fato. Até o trabalho mais desafiador, como de quem trabalha com internet, de quem tá em cargos de liderança, ainda assim, o peso da caneta... Tem o peso, mas o peso da caneta nunca será maior do que o peso da enxada. A gente precisa saber essa diferença. Precisa ter essa noção de que o seu público talvez não entenda a sua dor. Então não é uma dor para você compartilhar de qualquer maneira. Você pode encontrar outros pontos da sua história que vão gerar mais conexão. E aqui aconteceria dessa forma também. E aí a gente vai para o outro post da Kéfera, que ela conta um pouco mais, traz um pouco mais da história dela, mas também não foi muito bem sucedido, não. Sim, gente, eu sei que fui eu que liguei a câmera, eu inclusive falo isso no vídeo. Isso foi uma escolha que me trouxe muita coisa boa, claro. Principalmente me proporcionou mudar a vida de toda a minha família. Exatamente. Então a gente tá falando aqui das coisas boas, mas isso teve consequências. Isso me tirou um pedaço de mim. Aqui eu vejo também que, com certeza, tudo isso está sendo muito bem assessorado, porque esse post aqui, ó, ele foi feito com uma fonte, tipo fonte do Story, e esse segundo aqui, ele foi feito já, digamos que no Canva, por um designer, algo assim, tá? Então, a gente vê bem a diferença dos textos. E eu sei que teve gente que tem... E eu sei que tem gente que tem problemas muito maiores que os meus, mas esse foi o meu grande problema. E tá super correta. Você pode passar por muitos grandes problemas na vida. Só saiba que existem pessoas que vão te ouvir que não vão entender isso. E é o teu papel como comunicadora, como alguém que fala por você mesma e narra a sua própria história, entender e preparar esse público para ouvir a sua história ou não contá-la. Ou simplesmente não contá-la. O problema que afetou muito a minha percepção de mim mesma, a minha saúde mental e não só a minha, afeta a saúde mental de muita gente. É verdade, afeta mesmo. A exposição afeta, né? A autoimagem afeta muito. Eu trabalho com mulheres e eu vejo o quanto que a exposição afeta a sua cabeça. Tem que estar com terapia em dia. Alguém muito confiável próximo. Criando uma comunicação que não te deixe vulnerável. E aí a gente tem uma pessoa que está falando aqui do quanto que isso tudo atrapalhou e afetou a vida dela, mas ela está se expondo de novo para falar de exposição. Hoje existem vários estudos científicos que mostram o quanto as redes sociais afetam negativamente a saúde mental de quem a utiliza muito, e ainda mais de criadores e influenciadores que sofrem hate frequente, como é o meu caso há anos. Aqui a gente já começa a perceber a estratégia, que é trazer o assunto saúde mental versus internet, surfando muito uma onda que tem vindo aí, inclusive depois do vídeo do Felca e de tudo aquilo que levantou o assunto da adultização e tudo mais. Eu escolhi criar conteúdo na internet, assim como hoje milhões de jovens escolhem seguir esse caminho. Mas a gente não escolheu ser massacrado diariamente com comentários extremamente agressivos de pessoas que a gente nunca viu na vida. Tá. Roteiro. Estamos analisando o roteiro. Aqui a gente tem um ponto que é, o vídeo não foi sobre ser massacrado diariamente. Não sei se vai seguir esse caminho. Não sei se a ideia da série é essa, mas o primeiro vídeo não falou nada sobre isso. Falou sobre ela ter se exposto e muitas pessoas assistirem. Não falou sobre ser massacrado, sofrer hate, nem nada do tipo. E para quem ainda acha que isso não acontece, esses são alguns dos comentários que recebi ontem. Isso acontece, tem pessoas doentes no mundo e pessoas que fazem comentários bizarros, absurdos, doentis, essa é a palavra. Doentis, cara.
Quantas pessoas vão ter que vir aqui falar que isso dói pra vocês pararem? Isso dói. Eu entendo. Mas o vídeo não é sobre isso. Vocês precisam entender de uma vez por todas que não existem pessoas públicas. Pessoas são pessoas. Eu sou uma pessoa, verdade. O que existem são espaços públicos e a internet é um espaço público. Isso que aconteceu comigo hoje é só um pequeno exemplo da magnitude da maldade que foi normalizada aqui na internet. Concordo também. Mas não é o assunto do vídeo. E nos próximos dias eu vou continuar compartilhando aqui nesse espaço, nesse perfil que é meu, como foi a minha vida nesse contexto. Espero que compartilhe de uma forma melhor. Porque se você quer compartilhar algo que você viveu, e aqui diz, isso é um convite para todo mundo que quer construir uma internet saudável, mais segura, se é um convite, preste atenção nisso, ó. Se é um convite para as pessoas estarem com você, as pessoas te ouvirem, as pessoas entenderem o teu ponto, entenderem a sua mensagem, você precisa comunicá-la melhor. Porque se o assunto era falar disso, para você que quer construir uma internet mais saudável e mais segura, o vídeo não atingiu o seu objetivo. O roteiro não atingiu o seu objetivo e o vídeo também não. Porque o vídeo falou, na verdade, de muita vulnerabilidade, um sofrimento solitário, mas dentro de uma mansão, dentro de um contexto de luxo, com pessoas que te amam. Não ficou claro. Quando a gente está falando de storytelling, de narrativa, precisa ficar claro o que você quer dizer. Precisa ficar claro. Ainda mais na internet, que a gente abre margem para muitas interpretações. Precisa ficar claro o que você realmente quer dizer. O que você quer que as pessoas enxerguem nisso daqui? Porque se não ficar claro, as pessoas não vão entender. E elas não têm obrigação nenhuma em se esforçar para entender. Precisa deixar claro o que você quer dizer. E a Kéfera, que está muito bem assessorada, não deixou claro o que ela queria dizer. Sobre o que é isso? Você está dizendo que se arrependeu de ter trabalhado com a internet, mas foi a internet que te deu tudo isso. E aí, dá margem para as pessoas virem nos comentários e falarem, então volta para um CLT. Vai trabalhar no CLT que você vai descobrir como é bom. Dá margem para isso. Bom, o que vocês acharam disso tudo? Que loucura, que loucura. Vamos ver os próximos capítulos dessa série. Se for relevante, eu trarei para vocês analisando e fazendo uma leitura visual de tudo isso. E você também precisa, se você quer estar na internet, afinal de contas, estar no digital hoje é uma inteligência, uma estratégia de negócio, de vida, de posicionamento. Ter o seu nome fortalecido aqui, ter um nome que representa algo, que vale algo, é muito importante. E não é sobre números de seguidores, é sobre quão o teu nome consegue ser relevante para um grupo de pessoas. Eu posso te ajudar a estruturar essa tua comunicação e criar uma marca pessoal tranquila, segura, confiável, sem você se envolver em polêmicas para conseguir isso, ou sem você abrir vulnerabilidade demais, que podem deixar depois as pessoas se sentirem à vontade de falar tantas barbaridades como falaram para a Kéfera nesse vídeo. A gente se vê numa próxima. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like se você gostou e comenta aqui qual é a sua opinião em cima de tudo isso. Meu Deus do céu, deixa a sua opinião que eu vou ler. Quero saber o que você entendeu disso tudo, como foi essa comunicação. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.